Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Edição oficial e original de 1937. Introdução: Jamil Albuquerque. Capítulo 6. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. Sexto passo para a riqueza. Você aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de desejo. E o desejo é levado para a oficina da imaginação na primeira etapa de sua jornada, onde são criadas e organizados os planos para sua transição. No capítulo 1, você foi instruído a tomar 6 atitudes práticas e definidas como o primeiro movimento na tradução do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Uma dessas atitudes é a formação de um plano, ou planos práticos pelos quais a transformação possa ser feita. Agora você vai aprender como criar planos práticos. Alice é um grupo de tantas pessoas quantas sejam necessárias para a criação e execução de seu plano, ou planos de acumulação de dinheiro, usando o princípio do Mastermind descrito em um capítulo mais adiante. O cumprimento dessa instrução é absolutamente essencial. Não a negligencie. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação. Ninguém trabalhará indefinidamente sem algum tipo de compensação. Nenhuma pessoa inteligente solicita ou espera que outra trabalhe sem remuneração adequada, ainda que nem sempre a compensação seja em forma de dinheiro. Organize reuniões com membros do grupo do Mastermind pelo menos 2 vezes por semana, e com maior frequência se possível, até que vocês aperfeiçoem em conjunto o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. Mantenha perfeita harmonia entre você e todos os membros de grupo de Mastermind. Se você não seguir essa instrução ao pé da letra, vai deparar com o fracasso. O Mastermind não pode existir onde a perfeita harmonia não prevalece. Lembre-se do seguinte: 1. Você está envolvido em um empreendimento de grande importância para você. Para ter certeza do sucesso, deve ter planos impecáveis. 2. Você deve ter a vantagem da experiência, educação, aptidão natural e imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos seguidos por todas as pessoas que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, aptidão natural e conhecimentos suficientes para garantir o acúmulo de grande fortuna sem a cooperação de outros. Todo plano que você adota em seu esforço para acumular riqueza deve ser uma criação conjunta de todos os membros do seu grupo de Mastermind. Você pode criar os próprios planos no todo ou em parte, mas certifique-se de que sejam verificados e aprovados pelos membros de sua aliança de Mastermind. Se o primeiro plano que você adotar não for bem sucedido, substitua-o por um novo. Se o novo plano falhar, substitua-o por outro. E assim por diante, até encontrar um plano que funcione. É bem aqui o ponto em que a maioria das pessoas se depara com o fracasso, devido à falta de persistência na criação de novos planos para substituir os que fracassam. O homem mais inteligente desse mundo não obtém êxito em acumular dinheiro, nem em qualquer outro empreendimento, sem planos práticos e viáveis. Apenas mantenha esse fato em mente e lembre-se de que, quando seus planos falham, a derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos não eram sólidos. Monte outros planos. Recomece tudo de novo. Thomas A. Edison fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Ou seja, encontrou a derrota temporária 10.000 vezes antes que seus esforços fossem coroados de sucesso. Derrota temporária deve significar apenas uma coisa: o conhecimento inequívoco de que há algo de errado com seu plano. Milhões de homens passam a vida na miséria e na pobreza, porque não têm um plano sólido para acumular fortuna. Henry Ford acumulou uma fortuna não por causa de sua mente superior, mas porque adotou e seguiu um plano que se mostrou sólido. É possível apontar 1.000 homens, todos com educação melhor que a de Ford, mas todos vivendo na pobreza, porque não têm o plano certo para acumular dinheiro. Sua conquista não pode ser maior que a solidez de seus planos. Pode parecer uma afirmação axiomática, mas é a verdade. Samuel Winslow perdeu sua fortuna de mais de 100 milhões de dólares.
A fortuna de Sul fora construída com planos sólidos. A depressão econômica forçou Sul a mudar seus planos. A mudança trouxe derrota temporária, porque os novos planos não eram sólidos. Sul agora é um homem idoso, por isso pode aceitar o fracasso em vez de uma derrota temporária. Porém, se sua experiência for de fracasso, será porque não tem o fogo da persistência para refazer seus planos. Ninguém jamais está acabado até desistir da própria mente. Esse fato será repetido muitas vezes, porque é muito fácil se dar por vencido ao primeiro sinal de derrota. James J. Hill teve uma derrota temporária quando tentou levantar o capital necessário para construir uma ferrovia do leste para o oeste, mas transformou a derrota em vitória por meio de novos planos. Henry Ford encarou derrotas temporárias, não apenas no início da carreira automobilística, mas também depois de bastante avançado na trajetória rumo ao topo. Ele criou novos planos e seguiu em frente até a vitória financeira. Vemos homens que acumularam grande fortuna, mas no geral reconhecemos apenas seu triunfo, ignorando as derrotas temporárias que tiveram que superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor sensato desta filosofia pode esperar acumular uma fortuna sem esperar derrota temporária. Quando a derrota chegar, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos, refaça-os e zarpe mais uma vez rumo ao objetivo cobiçado. Se você desiste antes de o objetivo ser alcançado, você é um desistente. Um desistente nunca vence. E um vencedor nunca desiste. Pegue essa frase, escreva-a em um pedaço de papel em letras graúdas e coloque o papel onde eu enxergue todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mastermind, tente selecionar aqueles que não levam a derrota a sério. Algumas pessoas totalmente acreditam que apenas dinheiro pode fazer dinheiro. Não é verdade. O desejo transmutado em seu equivalente monetário, mediante os princípios aqui enunciados, é o meio pelo qual o dinheiro é feito. Dinheiro por si só não passa de matéria inerte. Não pode se mover, pensar ou falar, mas pode ouvir, quando alguém que o deseja pede para que ele venha. Planejamento de venda de serviços. O restante deste capítulo é dedicado à descrição de formas de anunciar serviços pessoais. As informações aqui transmitidas serão de ajuda prática para qualquer pessoa que tenha qualquer forma de serviço pessoal para oferecer, mas serão de inestimável benefício para aqueles que aspiram à liderança em suas ocupações. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento projetado para acumular riqueza. Aqui serão encontradas instruções detalhadas para quem deve começar o acúmulo de riqueza com a venda de serviços pessoais. Deve ser encorajador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram na forma de compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias. O que mais alguém que não possui bens teria para dar em troca de riquezas, exceto ideias e serviços pessoais? Em termos gerais, existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo é conhecido como líder e o outro como seguidor. Decida desde o início se você pretende se tornar um líder em seu trabalho ou permanecer um seguidor. A diferença de remuneração é enorme. O seguidor não pode esperar a compensação que um líder tem direito. Ainda assim, muitos seguidores cometem o erro de esperar tal pagamento. Não é desgraça ser um seguidor. Por outro lado, não há mérito em permanecer um seguidor. A maioria dos grandes líderes começou na condição de seguidor. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, o homem que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. O homem que consegue seguir um líder de modo mais eficiente é, em geral, o que se desenvolve mais rapidamente na liderança. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimento do líder. Os principais atributos da liderança. Os seguintes fatores são importantes na liderança. 1. Coragem inabalável. Baseada no conhecimento de si mesmo e de sua ocupação, nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que carece de autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por um líder desses por muito tempo. 2. Autocontrole. O homem que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros.
Autocontrole é um exemplo poderoso para os seguidores, que os mais inteligentes imitarão. 3. Senso de justiça aguçado. Sem isso, nenhum líder pode comandar e conservar o respeito de seus seguidores. 4. Firmeza de decisão. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se garante. Ele não pode liderar os outros com sucesso. 5. Definição de planos. O líder de sucesso deve planejar seu trabalho e trabalhar conforme seu plano. Um líder que atua por achismo, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde vai acabar nos rochedos. 6. Hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Uma das penalidades da liderança é a necessidade de que o líder esteja disposto a fazer mais do que aquilo que exige de seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa desleixada e negligente pode se tornar líder de sucesso. Liderança exige respeito. Os seguidores não vão respeitar um líder que não tenha uma nota alta em todos os fatores da personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensão. O líder de sucesso deve ser compreensivo com seus seguidores. Além disso, deve entendê-los e a seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. Liderança bem-sucedida exige domínio dos detalhes da posição de líder. 10. Disposição para assumir plena responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências de seus seguidores. Se tentar se esquivar dessa responsabilidade, não permanecerá líder. Se um dos seus seguidores comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder, e poder exige cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, e de longe mais eficaz, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e sem a simpatia dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não consegue perdurar. A queda e o desaparecimento de ditadores e reis são significativos. Isso mostra que as pessoas não seguirão indefinidamente uma liderança forçada. O mundo acabou de entrar em uma nova era de relacionamentos entre líderes e seguidores, que muito claramente exige novos líderes e um novo estilo de liderança nos negócios e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola de liderança pela força devem adquirir um entendimento do novo estilo de liderança, pela cooperação, ou ser relegados à categoria de seguidores. Não há outra saída. A relação de empregador e empregado, ou de líder e seguidor, será de cooperação mútua no futuro, baseada em uma divisão equitativa dos lucros nos negócios. No futuro, o relacionamento entre empregador e empregado será mais como uma parceria. Napoleão, o Kaiser Guilherme da Alemanha, o Tsar da Rússia e o rei da Espanha foram exemplos de liderança pela força. A liderança deles passou. Sem muita dificuldade, pode-se apontar os protótipos desses ex-líderes entre lideranças empresariais, financeiras e trabalhistas da América, que foram destronadas ou estão a caminho da queda. A liderança por consenso dos seguidores é o único estilo que pode durar. Os homens podem seguir temporariamente a liderança forçada, mas não o farão de bom grado. O novo estilo de liderança vai abranger os 11 fatores descritos neste capítulo, além de outros. O homem que faz desses fatores a base de sua liderança encontrará oportunidades abundantes para liderar em qualquer ocupação. A depressão foi prolongada em grande parte porque o mundo carecia de um novo estilo de liderança. No final da depressão, a demanda por líderes competentes para aplicar os novos métodos de liderança excedeu em muito a oferta. Alguns líderes do velho tipo vão se reformular e se adaptar a um novo estilo de liderança, mas, de modo geral, o mundo terá que procurar sangue novo para sua liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 principais causas do fracasso na liderança. Vejamos agora as principais falhas dos líderes que fracassam. Por que é tão essencial saber o que não fazer quando saber o que fazer? 1. Incapacidade de organizar detalhes.
A liderança eficiente exige capacidade de organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder genuíno está ocupado demais para fazer qualquer coisa que seja exigida de sua condição de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está muito ocupado para mudar seus planos ou dar atenção a qualquer emergência, ele admite sua ineficiência. O líder de sucesso deve ser o mestre de todos os detalhes relacionados com sua posição. Isso significa, é claro, que deve adquirir o hábito de delegar detalhes e assessores capazes. 2. Incapacidade de prestar serviço humilde. Quando a ocasião exige, líderes verdadeiramente grandes mostram-se dispostos a fazer qualquer tipo de trabalho que pediram a outrem para realizar. O maior dentre vós será vosso servo. É uma verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabe, em vez de pelo que faz com o que sabe. O mundo não paga aos homens pelo que eles sabem, paga pelo que eles fazem ou induzem outros a fazer. 4. Medo da competição dos seguidores. É quase certo que o líder que teme que um de seus seguidores possa tomar sua posição vai ver esse medo se concretizar mais cedo ou mais tarde. O líder capaz treina substitutos a quem pode delegar à vontade qualquer um dos detalhes de sua posição. Apenas dessa maneira, um líder pode se multiplicar e se preparar para estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que os homens recebem mais remuneração por sua capacidade de fazer os outros agirem do que poderiam ganhar com o próprio esforço. Graças a seu conhecimento do trabalho e ao magnetismo de sua personalidade, um líder eficiente pode aumentar em muito a eficiência dos outros e induzi-los a prestar mais e melhor serviço do que conseguiriam sem a sua ajuda. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é incapaz de enfrentar emergências e de criar planos pelos quais guie os seguidores com eficiência. 6. Egoísmo. O líder que reivindica toda a honra pelo trabalho dos seguidores com certeza vai deparar com ressentimento. O líder realmente grande não reivindica honras. Ele se contenta em ver as honras, quando existem, ir para seus seguidores, porque sabe que a maioria dos homens trabalhará mais por elogios e reconhecimento do que por dinheiro apenas. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder desregrado. Além disso, a intemperança, em qualquer uma de suas várias formas, destrói a resistência e a vitalidade de todos os que se entregam a ela. 8. Deslealdade. Talvez devesse estar no topo da lista. O líder que não é leal àqueles de sua confiança e a seus associados, ao que estão acima e abaixo dele, não consegue manter sua liderança por muito tempo. A deslealdade marca a pessoa como sendo menos que o pó da terra e faz cair sobre ela o merecido desprezo. Falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as esferas da vida. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera incentivando, não tentando incutir medo no coração dos seguidores. O líder que tenta impressionar os seguidores com sua autoridade entra na categoria da liderança pela força. Se um líder é líder de verdade, não precisa divulgar o fato, a não ser por sua conduta, sua simpatia, compreensão, justiça e a demonstração de que conhece seu trabalho. 10. ênfase no título. O líder competente não precisa de um título para garantir o respeito dos seguidores. O homem que dá muito valor a seu título geralmente tem pouca coisa além disso para enfatizar. As portas do escritório do verdadeiro líder estão abertas a todos que desejem entrar, e seu local de trabalho é livre de formalidade ou ostentação. Essas são algumas das causas mais comuns do fracasso na liderança. Qualquer uma é suficiente para induzir o fracasso. Se você aspira à liderança, estude a lista com cuidado e certifique-se de que está livre dessas falhas. Alguns campos férteis, onde é necessária a nova liderança. Antes de encerrar esse capítulo, chamaremos sua atenção para alguns campos férteis onde houve o declínio da liderança e nos quais um novo tipo de líder pode encontrar abundância de oportunidades. Na política, há uma demanda das mais insistentes por novos líderes. Demanda indicativa, nada menos do que uma emergência.
Ao que parece, a maioria dos políticos se tornaram vigaristas legalizados de alto nível, aumentaram os impostos e perverteram os sistemas industrial e empresarial até as pessoas não suportarem mais o fardo. O setor bancário está passando por uma reforma. Os líderes nesse campo perderam quase que inteiramente a confiança do público. Os banqueiros já sentiram a necessidade de reforma e a iniciaram. A indústria pede novos líderes. O velho tipo pensava e se movia em termos de dividendos, em vez de pensar em se mover em termos de equações humanas. O futuro líder da indústria deve se considerar quase um funcionário público, cujo dever é administrar seu empreendimento de tal maneira que não sobrecarregue nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos. A exploração dos trabalhadores é coisa do passado. Que o homem que aspira à liderança no campo empresarial, industrial e sindical se lembre disso. O líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais do presente, e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda não nascido. Nas áreas do direito, da medicina e da educação, um novo estilo de liderança e, até certo ponto, de novos líderes se tornará uma necessidade. Isso é especialmente válido na educação. No futuro, o líder nesse campo deve encontrar maneiras de ensinar as pessoas como aplicar o dinheiro recebido na escola. Deve lidar mais com a prática e menos com a teoria. Novos líderes serão necessários no campo do jornalismo para serem conduzidos com sucesso. Os jornais do futuro devem se divorciar dos privilégios especiais e ficar livres do subsídio da publicidade. Devem deixar de ser órgãos de propaganda dos interesses que apadrinham os espaços publicitários. Jornais que publicam os escândalos e imagens obscenas acabarão seguindo o caminho de todas as forças que alvitam a mente humana. Esses são apenas alguns campos em que as oportunidades para novos líderes e um novo estilo de liderança estão disponíveis no momento. O mundo está passando por rápidas transformações. Isso significa que os setores que promovem mudanças nos hábitos humanos devem se adaptar às mudanças. Os campos aqui citados são os que, mais do que quaisquer outros, determinam os rumos da civilização. Quando e como se candidatar a um cargo. As informações aqui descritas são o resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a comercializar seus serviços de modo efetivo. Podem, portanto, ser consideradas informações sólidas e práticas, meios pelos quais os serviços podem ser oferecidos. A experiência comprovou que os seguintes meios oferecem os métodos mais diretos e eficazes para reunir compradores e vendedores de serviços pessoais. 1. Agência de emprego. Deve-se tomar cuidado para selecionar apenas firmas respeitáveis, que possam mostrar registros adequados de obtenção de resultados satisfatórios. Existem relativamente poucas agências desse tipo. 2. Publicidade em jornais, publicações especializadas, revistas e rádio. De modo geral, os anúncios classificados são confiáveis para produzir resultados satisfatórios no caso daqueles que se candidatam a auxiliar de escritório ou funções assalariadas comuns. Anúncios publicitários são mais desejáveis no caso daqueles que buscam colocações executivas. A peça deve aparecer na seção do jornal mais provável de chamar a atenção do tipo de empregador procurado. O anúncio deve ser preparado por um especialista que saiba como injetar qualidades de venda suficientes para produzir respostas. 3. Cartas pessoais de solicitação. Direcionadas a firmas ou indivíduos com maior probabilidade de precisar dos serviços oferecidos, as cartas devem sempre ser datilografadas com capricho e assinadas à mão. Deve ser enviadas junto com a carta um currículo completo ou um resumo das qualificações do candidato. A carta de candidatura ao cargo e o currículo de experiência ou das qualificações devem ser preparadas por um especialista. Veja as instruções sobre as informações a serem fornecidas. 4. Solicitação por meio de contatos pessoais. Sempre que possível, o candidato deve procurar abordar possíveis empregadores por meio de algum conhecido em comum. Esse método de abordagem é particularmente vantajoso no caso de quem busca cargos executivos e não deseja dar a impressão de estar se oferecendo. 5. Solicitação em pessoa.
Em algumas situações, pode ser mais eficaz se o candidato oferecer seus serviços pessoalmente a possíveis empregadores. Nesse caso, deve entregar por escrito uma declaração completa das qualificações para o cargo, pois os possíveis empregadores costumam querer discutir o currículo dos candidatos com os sócios. Informações a fornecer no currículo. O currículo deve ser preparado com o mesmo cuidado com que um advogado prepara um resumo de um caso a ser julgado no tribunal. A menos que o candidato tenha experiência na preparação de currículos, deve consultar um especialista para contratar seus serviços. Comerciantes de sucesso empregam homens ou mulheres que entendem a arte da psicologia da publicidade para apresentar os méritos de suas mercadorias. Quem tem serviços pessoais à venda deve fazer o mesmo. As seguintes informações devem constar no currículo. 1. Escolaridade. Declare de forma breve, mas clara, seu grau de escolaridade e em quais disciplinas se especializou na escola, citando os motivos para sua especialização. 2. Experiência. Se você tem experiência em cargos semelhantes ao que procura, descreva por completo, coloque nome e endereço dos ex-empregadores. Lembre-se de destacar claramente qualquer experiência especial que você tenha e que o habilite a preencher a vaga que procura. 3. Referências. Praticamente todas as empresas desejam saber tudo do histórico e dos antecedentes de candidatos a cargos de responsabilidade. Anexe ao currículo cópias de cartas de ex-empregadores, professores com quem você estudou, pessoas proeminentes cujo julgamento seja confiável. 4. Fotografia. Anexe ao currículo uma foto sua recente. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite candidatar-se a um emprego sem descrever exatamente o cargo que procura. Nunca solicite apenas uma vaga. Isso indica que você não tem qualificações especializadas. 6. Indique suas qualificações para o cargo específico ao qual está se candidatando. Dê detalhes completos sobre o motivo pelo qual você acredita estar qualificado para a posição específica que procura. Esse é o detalhe mais importante de sua solicitação. Vai determinar mais do que qualquer outra pessoa a consideração que você receberá. 7. Ofereça-se para um período de teste. Na maioria dos casos, se você estiver determinado a ter o cargo para o qual se candidata, será mais eficaz caso se ofereça para trabalhar por uma semana, um mês ou um período de tempo suficiente para o qual seu possível empregador julgue seu valor sem pagar. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência comprova que raramente falha em garantir pelo menos um teste. Se você está convicto de suas qualificações, um teste é tudo do que precisa. Aliás, essa oferta indica que você confia em sua capacidade de preencher a vaga que busca. É muito convincente. Caso sua oferta seja aceita e você se saia bem, é mais provável que seja pago pelo período de estágio. Deixe claro que sua oferta é baseada em sua confiança na capacidade de ocupar o cargo. B. Sua confiança na decisão do empregador potencial em contratá-lo após o teste. E C. Sua determinação em ter o cargo que busca. 8. Conhecimento dos negócios de seu possível empregador. Antes de se candidatar a um cargo, faça uma boa pesquisa sobre a empresa para se familiarizar por completo e indique no currículo o conhecimento adquirido sobre o assunto. Isso causará boa impressão, pois indicará que você tem imaginação e interesse verdadeiro pelo cargo que busca. Lembre-se de que quem ganha não é o advogado que mais conhece a lei, mas o que melhor prepara o caso. Se o seu caso for adequadamente preparado e apresentado, mais da metade de sua vitória já estará conquistada desde o início. Não tenha medo de fazer um currículo longo demais. Os empregadores estão tão interessados em comprar os serviços de candidatos qualificados quanto você em garantir o emprego. De fato, o êxito dos empregadores mais bem-sucedidos se deve principalmente à capacidade de selecionar assistentes qualificados. Eles querem todas as informações disponíveis. Lembre-se de outra coisa. Capricho na preparação de seu currículo indicará que você é uma pessoa meticulosa. Ajudei meus clientes a preparar currículos tão impressionantes e fora do comum que resultaram na contratação sem entrevista pessoal. Quando seu currículo estiver concluído, mande encadernar com esmero e por um encadernador experiente. E na capa, com letras de um artista gráfico ou tipógrafo, escreva algo semelhante ao seguinte: Currículo e qualificações de Robert K. Smith,
candidato ao cargo de secretário particular do presidente da Blank Company Inc. Altere a capa sempre que apresentar o currículo. Esse toque pessoal com certeza chamará a atenção. Mande datilografar ou mimeografar o currículo no melhor papel que encontrar, encapando-o com papel grosso, usado em capas de livros. A capa deve ser trocada e o nome correto da empresa inserido, caso seja entregue em mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colada em uma das páginas do currículo. Siga essas instruções à risca, aprimorando-as quando sua imaginação sugerir. Os vendedores de sucesso se arrumam com cuidado. Sabem que a primeira impressão é que fica. Seu currículo é seu vendedor. Dê-lhe uma boa roupa para que se destaque em contraste com qualquer coisa que seu possível empregador já tenha visto em termos de pedido de emprego. Se a posição que você busca é algo que vale a pena ter, vale a pena ir atrás com cuidado. Além disso, se você se vender a um empregador de modo a impressionar pela originalidade, provavelmente receberá mais dinheiro por seus serviços desde o início do que receberia se pedisse um emprego da maneira convencional. Se procurar trabalho por uma agência de publicidade ou uma agência de emprego, peça ao agente que use cópias de seu currículo na comercialização de seus serviços. Isso ajudará a garantir preferência, tanto do agente quanto dos possíveis empregadores. Como obter o cargo desejado? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais talhado. Um pintor adora trabalhar com tintas, um artesão com as mãos, um escritor adora escrever. Aqueles com talentos menos definidos têm preferência por determinado campo dos negócios e da indústria. Se a América faz alguma coisa bem, é oferecer uma gama completa de ocupações na agricultura, na indústria, no comércio e nas profissões. 1. Decida exatamente que tipo de trabalho deseja. Se o trabalho ainda não existir, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a empresa ou indivíduo para quem deseja trabalhar. 3. Estude seu possível empregador em termos de políticas, equipe e chances de crescimento. 4. Pela análise de si mesmo e de seus talentos e suas capacidades, defina o que você pode oferecer e planeje meios de proporcionar vantagens, serviços, desenvolvimento e ideias que acredite poder executar com sucesso. 5. Esqueça a ideia de conseguir um emprego. Esqueça se exige ou não uma abertura. Esqueça a rotina habitual do "tem um emprego para mim?" Concentre-se no que você pode dar. 6. Depois de ter um plano em mente, contrate um redator experiente para colocá-lo no papel de forma organizada e com todos os detalhes. 7. Apresente o plano à autoridade adequada e ela fará o resto. Toda empresa procura homens que possam dar algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para um homem que tenha um plano de ação definido, que seja vantajoso para ela. Essa linha de ação pode requerer alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença de renda, crescimento e conquista de reconhecimento economizará anos de trabalho duro com pouco pagamento. Há muitas vantagens, sendo a principal delas o fato de muitas vezes economizar de 1 a 5 anos no alcance da meta escolhida. Toda pessoa que começa ou entra na metade da escada faz isso com um planejamento deliberado e cuidadoso, exceto, é claro, o filho do chefe. A nova maneira de oferecer serviços. Empregos agora são parcerias. Homens e mulheres que comercializam seus serviços pensando em vantagens futuras devem reconhecer a estupenda mudança ocorrida no relacionamento empregador-empregado. No futuro, a regra de ouro, e não a lei do ouro, será o fator dominante na comercialização de mercadorias, bem como de serviços pessoais. O futuro relacionamento entre empregadores e empregados será mais da natureza de uma parceria que consiste em 1. Empregador, 2. Empregado e 3. Clientes. Essa nova maneira de comercializar serviços pessoais é chamada de nova por vários motivos. Primeiro, o empregador e o empregado do futuro serão considerados colegas de trabalho, cuja atividade será servir o público com eficiência. No passado, empregadores e empregados faziam permutas visando a melhor barganha possível, sem considerar que, no fim das contas, estavam barganhando à custa da terceira parte envolvida, a clientela que serviam. A depressão funcionou como um poderoso protesto de um público prejudicado,
cujos direitos haviam sido pisoteados de todas as formas por aqueles que clamavam por vantagens e lucros individuais. Quando os escombros da depressão tiveram sido removidos e os negócios estiverem restaurados, empregadores e empregados reconhecerão que não têm mais o privilégio de barganhar à custa daqueles a quem servem. O verdadeiro empregador do futuro será o cliente. Isso deve ser constantemente lembrado por todas as pessoas que procuram comercializar serviços pessoais de maneira eficaz. Quase todas as ferrovias da América estão em dificuldades financeiras. Quem não se lembra do tempo em que, se um cidadão perguntasse no guichê a hora de partida de um trem, seria rispidamente encaminhado para a tabela de horários em vez de receber as informações em tom educado? As empresas de bondes também passaram por uma mudança. Não faz muito tempo, os condutores se orgulhavam de discutir com os passageiros. Muitos trilhos foram removidos, e os passageiros viajam de ônibus, cujo motorista é a última palavra em boa educação. Em todo o país, os trilhos de bonde estão enferrujados pelo abandono ou foram retirados. Onde quer que os bondes ainda circulem, os passageiros agora podem andar sem discussão e até sinalizar no meio do quarteirão que o motorista fará a gentileza de parar para pegá-los. Quanta mudança! É esse o ponto que estou tentando enfatizar. Os tempos mudaram. Além disso, a mudança se reflete não apenas nos guichês ferroviários e nos bondes, mas também em outras esferas da vida. A política de dane-se o cliente já era. Foi suplantada pela política de atenciosamente a seu serviço, senhor. Os banqueiros aprenderam umas coisinhas durante a rápida mudança ocorrida nos últimos anos. Indelicadeza da parte de um gerente ou atendente de banco é tão rara hoje em dia quanto era frequente há uma década. No passado, alguns banqueiros, nem todos, é claro, ostentavam um ar de austeridade que causava calafrios quando alguém pensava em pedir um empréstimo. Os milhares de falências bancárias durante a depressão tiveram o efeito de remover as portas de mogno atrás das quais os banqueiros antes se barricavam. Agora sentam-se em mesas onde podem ser vistos e abordados à vontade por qualquer depositante ou pessoa que deseje vê-los, e toda a atmosfera do banco é de cortesia e compreensão. Era comum os clientes terem que aguardar em pé no mercado da esquina, enquanto os balconistas passavam o tempo com os amigos e o proprietário terminava de fazer seu depósito bancário, antes de serem atendidos. As redes de lojas, geridas por homens corteses que fazem de tudo para atender bem, só faltando engraxar os sapatos do cliente, empurraram os antigos comerciantes para trás. O tempo não para. Cortesia e serviço são as palavras de ordem do comércio de hoje e se aplicam de todo modo mais direto à pessoa que comercializa serviços pessoais do que ao empregador, porque, em última análise, tanto empregador quanto empregados são contratados pelos clientes que atendem. Se não atendem bem, pagam com a perda do privilégio de atender. Todos nós podemos lembrar do tempo em que o funcionário que lia o medidor do gás batia na porta com força suficiente para derrubá-la. Quando a porta era aberta, ele entrava sem ser convidado, com uma carranca que dizia claramente: "Por que diabos você me deixou esperando?" Tudo isso mudou. O homem do medidor agora se comporta como um cavalheiro. Encantado por estar a seu dispor, senhor. Antes que as empresas de gás soubessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando prejuízos impossíveis de liquidar, os educados vendedores de equipamentos a óleo apareceram e fizeram negócios a rodo. Durante a depressão, passei vários meses na região carbonífera da Pensilvânia, estudando as condições que praticamente destruíram a indústria do carvão. Entre várias descobertas muito significativas, estava o fato de que a ganância das operadoras e seus empregados era a principal causa da perda de negócios para as empresas e da perda de empregos para os mineiros. Devido à pressão de um grupo de líderes trabalhistas excessivamente zelosos, representando os empregados, e a ganância por lucro das operadoras, os negócios minguaram de repente.
Empresas de empregados fizeram barganha de peso, adicionando o custo da negociação ao preço do carvão, até finalmente descobrir que haviam montado um negócio maravilhoso para os fabricantes de equipamentos a óleo e produtores de petróleo. O salário do pecado é a morte. Muita gente leu isso na Bíblia, mas pouca gente descobriu o significado. Hoje, e há vários anos, o mundo inteiro ouve à força um sermão que poderia muito bem ser chamado de "Tudo que o homem semear, isso também ceifará". Algo tão disseminado e eficiente quanto a depressão não poderia ser uma mera coincidência. Por trás da depressão havia uma causa. Nada acontece sem uma causa. No geral, a causa da depressão é rastreável diretamente ao hábito mundial de tentar colher sem semear. Isso não significa que a depressão represente uma colheita que o mundo está sendo forçado a colher sem ter semeado. O problema é que o mundo plantou o tipo errado de semente. Qualquer agricultor sabe que não pode semear cardos e colher grãos. Desde o início da Guerra Mundial, as pessoas começaram a plantar as sementes do serviço inadequado em qualidade e quantidade. Quase todo mundo estava envolvido no passatempo de tentar ganhar sem dar. Os exemplos anteriores foram trazidos à atenção de quem comercializa serviços pessoais para mostrar que estamos onde estamos e somos o que somos por causa da nossa conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla negócios, finanças e transporte, esse mesmo princípio controla os indivíduos e determina sua condição econômica. Qual o seu índice QQE? As causas de sucesso efetivo e permanente no comércio de serviços foram claramente descritas. A menos que sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, não é possível comercializar serviços de maneira efetiva e permanente. Toda pessoa deve ser a própria vendedora de seus serviços pessoais. A qualidade e a quantidade de serviço prestado e o espírito com que é prestado determinam em grande medida o valor e a duração do emprego. Para comercializar efetivamente serviços pessoais, o que significa um mercado permanente a preço satisfatório e sobre condições agradáveis, é preciso adotar e seguir a fórmula QQE: qualidade, quantidade e espírito de cooperação adequado, que corresponde à perfeição na arte de vender serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mas faça mais. Faça de sua aplicação um hábito. Vamos analisar a fórmula para garantir a exata compreensão do que significa. 1. Qualidade do serviço refere-se ao cumprimento de todos os detalhes relacionados com o cargo da maneira mais eficiente possível, tendo sempre em mente o objetivo da maior eficiência. 2. Quantidade de serviço deve ser entendida como o hábito de prestar todo o serviço de que se é capaz, o tempo todo, com o objetivo de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve mais habilidade em virtude da prática e da experiência. De novo, a ênfase é colocada na palavra hábito. 3. Espírito de serviço significa o hábito da conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação de associados e colegas de trabalho. Qualidade e quantidade de serviços adequadas não bastam para manter um mercado permanente para seus serviços. A atitude ou o espírito com que você presta serviço é um fator determinante do pagamento em que você recebe e da duração do emprego. Andrew Carnegie destacou esse ponto mais do que outros em sua descrição dos fatores que levam ao sucesso na comercialização de serviços pessoais. Ele enfatizou repetidamente a necessidade de conduta harmoniosa. Carnegie frisou que não manteria ninguém que não trabalhasse em espírito de harmonia, não importando quão grande a quantidade ou quão eficiente a qualidade do trabalho prestado. Carnegie insistia em que os homens fossem agradáveis. Para provar que dava grande valor a essa qualidade, permitiu que muitos homens, em conformidade com seus padrões, se tornassem muito ricos. Aqueles que não se encaixavam tiveram que dar espaço para outros.
A importância de uma personalidade agradável foi enfatizada por ser um fator que permite prestar serviço no espírito adequado. Se alguém tem uma personalidade agradável e presta serviço com espírito de harmonia, esses ativos costumam compensar deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade de serviço prestada. Nada, no entanto, pode substituir com sucesso uma conduta agradável. O valor de mercado dos seus serviços. A pessoa cuja renda provém inteiramente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante do que quem vende mercadorias, e pode-se acrescentar que está sujeita às mesmíssimas regras de conduta que o comerciante de mercadorias. Isso é enfatizado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e das responsabilidades atribuídas aos envolvidos no comércio de mercadorias. A nova forma de vender serviços praticamente obrigou empregadores e empregados a parcerias nas quais ambas as partes levam em consideração os direitos da terceira parte, os clientes que atendem. O tempo do cavador já passou. Ele foi suplantado pelo doador. Os métodos de alta pressão finalmente fizeram o mundo empresarial explodir como uma panela. Não haverá necessidade de recolocar a tampa, porque no fundo os negócios serão conduzidos por métodos que não exigirão pressão. O real valor de mercado do seu cérebro pode ser determinado pela renda que você consegue produzir, comercializando seus serviços. Uma estimativa justa do valor de mercado de seus serviços pode ser feita multiplicando sua renda anual por 16,66, pois é razoável estimar que sua renda anual represente 6% do seu valor de mercado. O dinheiro é emprestado por 6% ao ano. Dinheiro não vale mais que um cérebro. Muitas vezes vale muito menos. Cérebros competentes, se comercializados de modo eficiente, representam um capital muito mais desejável do que o necessário para negócios de commodities, porque cérebros são um tipo de capital que não sofre depreciação permanente nas depressões, nem pode ser roubado ou gasto. Além disso, o dinheiro essencial para a condução dos negócios é tão inútil quanto uma duna de areia até ser misturado com cérebros eficientes. As 30 maiores causas de fracasso. Quantas delas o estão atrapalhando? A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam com empenho e fracassam. A tragédia está na esmagadora maioria de pessoas que fracassam em comparação com as poucas que têm sucesso. Tive o privilégio de analisar muitos milhares de homens e mulheres, 98% dos quais classificados como fracassos. Há algo de radicalmente errado em uma civilização e um sistema educacional que permitem que 98% das pessoas passem a vida como fracassadas. Todavia, não escrevi este livro com o objetivo de dar lições de moral sobre os acertos e os erros do mundo. Isso exigiria um livro 100 vezes maior que este. Meu trabalho de análise comprovou que existem 30 motivos principais para o fracasso e 13 princípios pelos quais as pessoas acumularam fortunas. Neste capítulo será apresentada uma descrição das 30 principais causas de fracasso. Ao examinar a lista, verifique ponto por ponto a fim de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. 1. Base hereditária desfavorável. Pouco ou nada pode ser feito no caso de pessoas que nascem com um cérebro desprovido de poder. Esta filosofia oferece apenas um método para superar tal fraqueza: o auxílio do Mastermind. Observe, no entanto, que essa é a única das 30 causas de fracasso que pode não ser facilmente corrigida por ninguém. 2. Falta de um objetivo bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para quem não tem um objetivo central ou meta definida. De cada 100 pessoas que analisei, 98 não tinham tal objetivo. Talvez fosse essa a principal causa do fracasso delas. 3. Falta de ambição para ir além da mediocridade. Não oferecemos esperança a quem é tão indiferente que não quer avançar na vida e não está disposto a pagar o preço do sucesso. 4.
Educação insuficiente. Essa desvantagem pode ser superada com relativa facilidade. A experiência comprova que as pessoas mais instruídas com frequência são conhecidas como autodidatas ou como pessoas que se fizeram por si. É preciso mais do que um diploma universitário para fazer uma pessoa educada. Qualquer pessoa educada é aquela que aprendeu a conseguir o que quer da vida sem violar os direitos dos outros. Educação consiste não tanto em conhecimento, mas em conhecimento aplicado de forma eficaz e persistente. Os homens são pagos não apenas pelo que sabem, mas mais especificamente pelo que fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem do autocontrole, ou seja, é preciso controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar as condições, você deve primeiro se controlar. Autodomínio é o trabalho mais difícil que você enfrentará. Se você não se conquista, será conquistado por si mesmo. Você pode ver seu melhor amigo e seu maior inimigo ao mesmo tempo parando em frente de um espelho. 6. Problemas de saúde. Nenhuma pessoa pode desfrutar de sucesso extraordinário sem boa saúde. Muitas causas de problemas de saúde estão sujeitas a domínio e controle. As principais são: A. Excesso de alimentos desfavoráveis à saúde. B. Maus hábitos de pensamento manifestando negatividade. C. Uso incorreto e excessivo do sexo. D. Falta de exercício físico adequado. E. Suprimento inadequado de ar fresco devido à má respiração. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Pau que nasce torto, morre torto. A maioria dos indivíduos com propensão para o crime adquire tal tendência como resultado de um ambiente ruim e de companhias impróprias na infância. 8. Procrastinação. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação fica à espreita de todo ser humano, esperando uma oportunidade de estragar as chances de sucesso. Muitos de nós passamos a vida como fracassados porque esperamos o momento certo para começar a fazer algo que vale a pena. Não espere, nunca haverá um momento certo. Comece de onde está e trabalhe com as ferramentas que tiver à disposição. E melhores ferramentas serão encontradas à medida que você avançar. 9. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons em começar, mas ruins em finalizar tudo o que começamos. Além disso, as pessoas tendem a desistir aos primeiros sinais de derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra de ordem descobre que o fracasso acaba se cansando e vai embora. O fracasso não consegue lidar com a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros com uma personalidade negativa. O sucesso advém da aplicação de poder, e poder é obtido mediante os esforços cooperativos de outrem. Uma personalidade negativa não induzirá a cooperação. 11. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada por transmutação e direcionada para outros canais. 12. Desejo descontrolado por algo a troco de nada. O instinto apostador leva milhões de pessoas ao fracasso. Evidência disso pode ser encontrada em um estudo do Crash de Wall Street em 1929. Quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro apostando no mercado de ações. 13. A ausência de poder de decisão firme. Aqueles que obtêm sucesso tomam decisões prontamente e as alteram, se é que o fazem, muito lentamente. Aqueles que fracassam tomam decisões muito lentamente, se é que o fazem, e as alteram com frequência e rapidez. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma é encontrada, a outra geralmente também pode ser encontrada. Mate esse par antes que o prenda a roda de moer do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos.
Esses medos serão analisados em um capítulo a seguir. Devem ser dominados antes que você possa comercializar seus serviços com eficiência. 15. Escolha do cônjuge errado. Essa é uma causa muito comum de fracasso. O casamento coloca as pessoas em contato íntimo. A menos que o relacionamento seja harmonioso, é provável que sobrevenha o fracasso. Além disso, será um fracasso marcado por miséria e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tem que pegar o que sobra depois de os outros terem feito suas escolhas. Cautela demais é tão ruim quanto cautela de menos. Ambas são extremos a evitar. A vida em si é cheia de acasos. 17. Escolha do sócio errado. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso nos negócios. No comércio de serviços pessoais, deve-se ter muito cuidado para selecionar um empregador que seja uma inspiração, inteligente e bem-sucedido. Imitamos aqueles com quem nos associamos mais intimamente. Escolha um empregador que vale a pena imitar. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de medo. É também sinal de ignorância. Homens de sucesso mantêm a mente aberta e não têm medo de nada. 19. Escolha da vocação errada. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade de que não goste. O passo mais essencial no comércio de serviços pessoais é selecionar uma ocupação na qual você possa se jogar de todo o coração. 20. Ausência de concentração de esforço. O faz-tudo raramente é bom em alguma coisa. Concentre todo o esforço em um objetivo principal definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. O perdulário não consegue ter sucesso porque vive com medo constante da pobreza. Crie o hábito de economizar sistematicamente, reservando uma porcentagem definida de sua renda. Dinheiro no banco oferece uma base muito segura de coragem na hora de negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, é preciso pegar o que é oferecido e ficar feliz em recebê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, não se consegue ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagioso, e a pessoa que o tem sob controle geralmente é bem-vinda em qualquer grupo. 23. Intolerância. A pessoa com a mente fechada sobre qualquer assunto raramente progride. Intolerância significa parar de adquirir conhecimento. As formas mais prejudiciais de intolerância estão relacionadas com diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança estão relacionadas com comida, bebida e sexo. O excesso em qualquer uma dessas coisas é fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com os outros. Mais gente perde seus cargos e grandes oportunidades na vida por causa dessa falha do que por todas as outras combinadas. É uma falha que nenhum empresário ou líder inteligente irá tolerar. 26. Poder não adquirido pelo esforço. Filhos e filhas de homens ricos e outros que herdam dinheiro que não conquistaram. Poder, nas mãos de quem não o adquiriu aos poucos, com frequência fatal para o sucesso. Riqueza rápida é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não existe substituto para a honestidade. Alguém pode ser temporariamente desonesto por força de circunstâncias sobre as quais não tem controle, sem danos permanentes. Mas não há esperança para quem é desonesto por escolha. Mais cedo ou mais tarde haverá o rebote de suas ações, e o indivíduo pagará com a perda da reputação e talvez até a perda da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades servem como luzes vermelhas que alertam os outros para se afastar. São fatais para o sucesso. 29. Supor em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para adquirir fatos com os quais pensar com precisão. Preferem agir de acordo com opiniões criadas por palpites ou julgamentos rápidos. 30. Falta de capital.
Essa é uma causa comum de fracasso entre os que começam um negócio pela primeira vez, sem reserva de capital suficiente para absorver o choque de seus erros e mantê-los até que estabeleçam uma reputação. Coloque aqui qualquer causa específica de fracasso que você tenha sofrido e que não esteja incluída na lista. Nessas 30 principais causas do fracasso encontram-se uma descrição da tragédia da vida de praticamente toda pessoa que tenta e fracassa. Será útil você pedir a alguém que conhece bem para examinar essa lista e ajudar a analisá-lo em termos das 30 causas de fracasso. Pode ser benéfico você tentar fazer sozinho. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros as veem. Você pode ser uma das que não conseguem. A mais antiga das advertências é: conheça a si mesmo. Se você comercializa mercadorias com sucesso, deve conhecê-las. O mesmo acontece no comércio de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas para poder superá-las ou eliminá-las por completo. Deve conhecer seus pontos fortes para poder chamar a atenção para eles ao vender seus serviços. Você só pode se conhecer por meio de análise precisa. A insensatez da ignorância a respeito de si mesmo foi demonstrada por um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa bem conhecida em busca de emprego. Ele causou ótima impressão até o gerente perguntar qual salário ele esperava. Ele respondeu que não tinha uma soma em mente. Falta de objetivo definido. O gerente então disse: pagaremos o que você vale depois de um teste de uma semana. Não vou aceitar, respondeu o candidato, porque estou ganhando mais do que isso onde estou empregado. Antes mesmo de começar a negociar um reajuste de salário no cargo atual ou procurar emprego em outro lugar, tenha certeza de que você vale mais do que está ganhando. Uma coisa é querer mais dinheiro, todo mundo quer. Outra coisa completamente diferente é valer mais. Muita gente confunde aquilo que quer com aquilo que tem direito. Seu querer ou suas exigências financeiras não têm nada a ver com o seu valor. Seu valor é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviço útil ou de induzir outras pessoas a prestar tal serviço. Faça um inventário de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. A autoanálise anual é essencial para o comércio eficaz de serviços pessoais, assim como o inventário anual de mercadorias. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. A pessoa segue em frente, fica parada ou retrocede na vida. O objetivo deve ser, é claro, seguir em frente. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, em caso afirmativo, quanto. Também revelará quais retrocessos que possam ter ocorrido. O comércio eficaz de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise deve ser feita no final de cada ano para que você possa incluir nas resoluções do ano novo quaisquer melhorias que devam ser feitas. Realize o inventário fazendo as perguntas a seguir e conferindo as respostas com a ajuda de alguém que não permita que você se engane. Questionário de autoanálise para o inventário pessoal. 1. Atingi a meta que estabeleci para esse ano? Você deve trabalhar com o objetivo anual definido a ser alcançado como parte do objetivo principal de vida. 2. Prestei serviço da melhor qualidade possível ou poderia ter melhorado alguma parte do serviço? 3. Prestei serviço na maior quantidade que eu era capaz? 4. Meu espírito de conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? 5. Permiti que o hábito da procrastinação diminuísse minha eficiência? Em caso afirmativo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade? Em caso afirmativo, de que maneira? 7. Tenho sido persistente em seguir meus planos até a conclusão? 8. Tomei decisões com rapidez e firmeza em todas as ocasiões? 9. Permiti que ou mais dos 6 medos básicos diminuíssem minha eficiência? 10. Fui cauteloso demais ou de menos? 11. Meu relacionamento com meus colegas de trabalho foi agradável ou desagradável?
Se foi desagradável, a falha foi parcial ou totalmente minha? 12. Dissipei qualquer quantidade da minha energia por falta de concentração de esforço? 13. Mantive a mente aberta e tolerante em todos os assuntos? 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviço? 15. Fui destemperado em algum dos meus hábitos? 16. Expressei aberta ou secretamente qualquer forma de egoísmo? 17. Minha conduta em relação aos meus associados foi tal que os levou a me respeitar? 18. Minhas opiniões e decisões foram baseadas em suposições ou em pensamento e análise acurada? 19. Segui o hábito de orçar meu tempo, minhas despesas e minha renda e fui conservador nos orçamentos? 20. Quanto tempo dediquei a esforço não lucrativo que eu poderia ter usado para obter mais vantagem? 21. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos para ser mais eficiente no ano que vem? 22. Fui culpado de alguma conduta que não foi aprovada por minha consciência? 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém? Em caso afirmativo, de que maneira? 25. Se tivesse comprado meus serviços durante o ano, ficaria satisfeito com a compra? 26. Estou na vocação correta? Caso não, por quê? 27. O comprador de meus serviços ficou satisfeito com o serviço que prestei? Caso não, por quê? 28. Qual minha classificação atual nos princípios fundamentais do sucesso? Faça essa classificação de maneira honesta e franca e confira com alguém que é corajoso o suficiente para ser acurado. Tendo lido e assimilado as informações transmitidas neste capítulo, você está pronto para criar um plano prático para comercializar seus serviços pessoais. Neste capítulo encontra-se a descrição de todos os princípios essenciais ao planejamento da venda de serviços pessoais, incluindo os principais atributos da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, uma lista de campos de oportunidades para a liderança, as principais causas de fracasso em todas as esferas da vida e perguntas importantes a serem usadas na autoanálise. A apresentação extensa e detalhada de informações foi incluída porque será necessário para todos que devem começar o acúmulo de riqueza pelo comércio de serviços pessoais. Aqueles que perderam sua fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro agora não têm nada além de serviços pessoais a oferecer em troca de riqueza. Portanto, é essencial que disponham de informações práticas para comercializar os serviços da melhor forma possível. As informações contidas neste capítulo serão de grande valor para todos os que aspiram a alcançar a liderança em qualquer atividade. Serão particularmente úteis para quem pretende comercializar seus serviços como executivos de empresas ou indústrias. A completa assimilação e compreensão das informações aqui transmitidas serão úteis no comércio dos próprios serviços e também ajudarão a tornar o leitor mais analítico e apto a julgar pessoas. Serão informações inestimáveis para diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros executivos encarregados da seleção de funcionários e da manutenção da eficiência nas organizações. Se você duvida dessa afirmação, teste sua solidez respondendo por escrito as 28 perguntas de autoanálise. Isso pode ser interessante e lucrativo, mesmo que você não duvide da declaração. Onde e como encontrar oportunidades para acumular riqueza? Agora que analisamos os princípios pelos quais as riquezas podem ser acumuladas, naturalmente perguntamos: onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem, vamos fazer um inventário e ver o que os Estados Unidos da América oferecem à pessoa que procura riqueza em grande ou pequena quantidade. Para começar, lembremos: todos nós que vivemos em um país onde todo cidadão cumpridor da lei desfruta de liberdade de pensamento e de liberdade de ação inigualáveis em qualquer lugar do mundo. A maioria de nós
nunca fez um inventário das vantagens dessa liberdade. Nunca comparamos nossa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida de outros países. Aqui temos liberdade de pensamento, liberdade de escolha na educação, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade para escolher um negócio, profissão ou ocupação, liberdade para acumular e possuir sem sermos molestados toda a propriedade que pudermos acumular, liberdade para escolher nosso local de residência, liberdade no casamento, igualdade de oportunidades para todas as raças, liberdade de viajar de um estado para o outro, liberdade de escolha na alimentação e liberdade de almejar qualquer condição de vida para a qual nos preparamos, até mesmo para a presidência dos Estados Unidos. Temos outras formas de liberdade, mas essa lista dá uma visão geral das mais importantes, que constituem oportunidades da mais alta ordem. A vantagem da liberdade é ainda mais visível porque os Estados Unidos são o único país que garante a todos os cidadãos, nascidos ou naturalizados, uma lista de liberdades tão ampla e variada. A seguir, vamos rever algumas das bênçãos que essa ampla liberdade coloca em nossas mãos. Pegue a família americana média como exemplo, ou seja, uma família de renda média, e some os benefícios disponíveis para todos os membros da família nessa terra de oportunidades e fartura. Ao lado da liberdade de pensamento e ação, vêm as 3 necessidades básicas da vida: a alimentação, vestuário e moradia. A alimentação. Devido à nossa ampla liberdade, a família americana média tem à disposição na porta de casa a melhor seleção de alimentos que pode ser encontrada no mundo, a preços dentro de sua faixa de renda. Uma família de 2, morando no bairro da Times Square, no coração de Nova York, longe da fonte de produção de alimentos, fez um cuidadoso inventário do custo de um café da manhã simples, com o seguinte resultado espantoso. Itens alimentícios. Suco de toranja, da Flórida. Custo na mesa do café da manhã: 0,2 centavos. Flocos de cereal, do Kansas, 0,2 centavos. Chá, da China, 0,2 centavos. Bananas, da América do Sul, 0,0025 centavos. Pão para torrada do Kansas, 0,01 centavos. Ovos frescos, de Utah, 0,07 centavos. Açúcar, de Cuba ou Utah, 0,005 centavos. Manteiga e nata, da Nova Inglaterra, 0,03 centavos. Total, 0,20 centavos. Não é muito difícil obter alimentos em um país onde 2 pessoas podem tomar café da manhã com tudo o que querem ou precisam por 10 centavos cada uma. Observe que esse café da manhã simples foi coletado por alguma estranha magia. Na China, América do Sul, Utah, Kansas e Nova Inglaterra. Entregue na mesa do café da manhã, pronto para o consumo, no coração da cidade mais movimentada da América, a um custo dentro das possibilidades do trabalhador mais humilde. O custo inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Aqui está um fato que os políticos não mencionaram enquanto clamavam aos eleitores para expulsar seus oponentes do governo, porque as pessoas estavam sendo taxadas até a morte. Moradia. Essa família mora em um apartamento confortável, aquecido a vapor, iluminado com eletricidade, com gás para cozinhar, tudo por $65 mensais. Em uma cidade menor ou em uma parte menos povoada de Nova York, o mesmo apartamento poderia ser alugado por até $20 mensais. A torrada que comeram no café da manhã foi preparada em uma torradeira elétrica que custa uns poucos dólares. O apartamento é limpo com um aspirador a vácuo movido à eletricidade. Água quente e fria estão disponíveis o tempo todo na cozinha e no banheiro. A comida é mantida refrigerada em uma geladeira que funciona com eletricidade. A esposa enrola os cabelos, lava e passa as roupas com equipamentos elétricos de fácil operação, com a energia obtida de um plugue na parede. O marido faz a barba com o barbeador elétrico e recebe entretenimento de todo mundo 24 horas por dia, se quiser, sem custo, apenas girando o botão do rádio.
Existem outras conveniências no apartamento, mas a lista anterior dá uma boa ideia das provas concretas da liberdade de que desfrutamos na América. E isso não é propaganda política nem econômica. Vestuário. Em qualquer lugar dos Estados Unidos, a mulher com necessidades médias de roupas pode se vestir de maneira confortável e arrumada por menos de $200 por ano. E o homem comum pode se vestir pelo mesmo valor ou menos. Apenas as 3 necessidades básicas, alimentação, moradia e vestuário, foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de um esforço modesto, que não excede 8 horas por dia de trabalho. Entre eles, o privilégio do transporte motorizado, com o qual pode ir e vir à vontade, a um custo muito baixo. A garantia ao direito de propriedade desfrutada pelo americano médio não é encontrada em nenhum outro país do mundo. Ele pode colocar o dinheiro excedente no banco com a garantia de que o governo o protegerá e o ressarcirá se o banco falir. Se um cidadão americano deseja viajar de um estado para outro, não precisa de passaporte nem da permissão de ninguém. Pode ir e voltar quando quiser. Além disso, pode viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião ou navio, conforme o seu bolso permitir. Na Alemanha, Rússia, Itália e maioria dos outros países europeus e orientais, as pessoas não podem viajar com tanta liberdade e tão pouco custo. O milagre que proporcionou essas bênçãos. É comum ouvirmos políticos proclamando a liberdade da América ao pedir votos, mas raramente dedicam tempo ou esforço suficientes à análise da fonte ou natureza dessa liberdade. Não tendo interesses pessoais a defender, nem ressentimento a expressar, nem motivos escusos a justificar, tenho o privilégio de fazer uma análise franca desse algo misterioso, abstrato e muito incompreendido que dá a cada cidadão da América mais bênçãos, mais oportunidades para acumular riqueza, mais liberdade de qualquer natureza do que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível porque conheço há mais de um quarto de século. Muitos dos homens que organizaram tal poder e muitos dos que agora são responsáveis por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital consiste não apenas em dinheiro, mas também e mais especificamente em grupos de homens inteligentes e superorganizados que planejam meios de usar o dinheiro com eficiência para o bem do público e com lucro para si mesmos. Esses grupos são compostos por cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, publicitários, especialistas em transporte, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres de conhecimento altamente especializado em todos os campos da indústria e dos negócios. São pioneiros, experimentam e abrem caminhos em novos campos de atuação, apoiam faculdades, hospitais, escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam a maior parte do custo do governo e cuidam dos inúmeros detalhes essenciais ao progresso humano. Em poucas palavras, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornecem o tecido de que consiste toda a educação, esclarecimento e progresso humano. Dinheiro sem cérebro é sempre perigoso. Usado de modo correto, é o elemento essencial mais importante da civilização. O café da manhã descrito anteriormente não poderia ter sido entregue à família de Nova York por 10 centavos cada um, nem por qualquer outro preço, se o capital organizado não tivesse fornecido as máquinas, os navios, as ferrovias e os enormes exércitos de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma ligeira ideia da importância do capital organizado, tentando-se imaginar sobrecarregado com a responsabilidade de coletar e entregar à família de Nova York o café da manhã descrito sem a ajuda do capital. Para providenciar o chá, você teria que fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas muito distantes da América. A menos que seja um excelente nadador, você ficaria bastante cansado antes de completar a ida e a volta. Além disso, haveria outro problema a confrontar. O que eu usaria como dinheiro, mesmo que tivesse resistência física para nadar no oceano?
Para providenciar o açúcar, você teria que dar mais uma longa nadada até Cuba, ou uma longa caminhada até a região do açúcar de beterraba, em Utah. Mesmo assim, poderia voltar sem o açúcar, porque é necessário esforço organizado e dinheiro para produzi-lo, sem falar do que é necessário para refinar, transportar e entregar o açúcar na mesa do café da manhã em qualquer parte dos Estados Unidos. Os ovos você poderia conseguir com bastante facilidade nas granjas perto de Nova York, mas faria uma longa caminhada de ida e volta até a Flórida antes de poder servir 2 copos de suco de toranja. Você teria outra longa caminhada até o Kansas ou um dos outros estados produtores de trigo quando fosse buscar as 4 fatias de pão. Os flocos de cereal teriam que ser omitidos do menu, porque não estariam disponíveis, exceto pelo trabalho de uma organização treinada de homens e máquinas adequadas que requer capital. Para descansar, você poderia dar outra pequena nadada até a América do Sul, onde pegaria 2 bananas, e na volta poderia dar uma passadinha na fazenda leiteira mais próxima para pegar um pouco de manteiga e nata. Aí, sua família de Nova York estaria pronta para sentar e tomar o café da manhã, e você poderia receber suas 2 moedas de 10 centavos pelo trabalho. Parece absurdo, não é? Bem, o procedimento descrito seria a única maneira possível de fornecer esses alimentos simples ao coração da cidade de Nova York se não tivéssemos um sistema capitalista. O volume de dinheiro necessário para a construção e manutenção das ferrovias e navios a vapor usados na entrega desse café da manhã é tão grande que atordoa a imaginação. Chega a centenas de milhões de dólares, sem falar do exército de funcionários treinados necessários para manejar navios e trens. Contudo, o transporte é apenas uma parte dos requisitos da civilização moderna na América capitalista. Antes que possa haver qualquer coisa a ser transportada, é preciso produzir do solo ou fabricar e preparar para o mercado. Isso exige mais milhões de dólares em equipamentos, máquinas, caixas, comercialização e salários de milhões de homens e mulheres. Navios a vapor e ferrovias não brotam da terra, nem funcionam sozinhos. Surgem em resposta ao chamado da civilização mediante o trabalho, a engenhosidade e a capacidade de organização de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, poder de decisão e persistência. Esses homens são conhecidos como capitalistas. Eles são motivados pelo desejo de construir, produzir, realizar, prestar serviço útil, lucrar e acumular riqueza. Como prestam serviço sem o qual não haveria civilização, colocam-se no caminho de grandes riquezas. Apenas para manter a coisa simples e compreensível, acrescento que esses capitalistas são os mesmos homens de quem muitos de nós ouvimos oradores inflamados falar. São os mesmos homens a quem radicais, canalhas, políticos desonestos e líderes trabalhistas enganadores se referem como interesses predatórios ou Wall Street. Não estou tentando apresentar argumentação a favor ou contra qualquer grupo de homens ou qualquer sistema econômico. Não estou tentando condenar a negociação coletiva quando me refiro a líderes trabalhistas enganadores. Nem pretendo dar um atestado de idoneidade a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo deste livro, objetivo ao qual dediquei 1/4 de século, é apresentar a todos que desejam conhecimento a filosofia mais confiável com que os indivíduos podem acumular riqueza em qualquer quantidade que desejem. Analisei as vantagens econômicas do sistema capitalista com um duplo objetivo de 1. Mostrar que todos os que buscam riquezas devem entender e se adaptar ao sistema que controla todos os meios de obter fortunas, grandes ou pequenas. E 2. Apresentar o lado oposto do que é mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente obscurecem o assunto, referindo-se ao capital organizado como algo venenoso. Este é um país capitalista, desenvolvido pelo uso do capital. E nós que reivindicamos o direito de compartilhar das bênçãos da liberdade e da oportunidade,
Nós que procuramos acumular riqueza, aqui temos de saber bem que nem riqueza nem oportunidades estariam disponíveis se o capital organizado não fornecesse tais benefícios. Há mais de 20 anos tem sido um passatempo um tanto popular e em alta entre radicais, políticos interesseiros, vigaristas, líderes trabalhistas desonestos e às vezes líderes religiosos atacar gratuitamente os vendilhões e os grandes negócios de Wall Street. A prática tornou-se tão generalizada que durante a depressão econômica assistimos à visão inacreditável de altos funcionários do governo alinhado a políticos e líderes trabalhistas baratos, com o objetivo franco e declarado de estrangular o sistema que tornou a América industrial o país mais rico do mundo. O alinhamento foi tão geral e tão bem organizado que prolongou a maior depressão que os Estados Unidos já enfrentaram. Custou o emprego de milhões de homens porque esses empregos eram parte inseparável do sistema industrial e capitalista que forma a espinha dorsal da nação. Durante essa aliança inusitada de funcionários do governo e indivíduos interesseiros que tentavam lucrar com a temporada de caça ao sistema industrial americano, um certo tipo de líder trabalhista se aliou a políticos e se ofereceu para fazer eleitores em troca de legislação que permitisse retirar riqueza das indústrias pela força organizada dos números, em vez de pelo melhor método, de dar um dia de trabalho justo por um dia de pagamento justo. Milhões de homens e mulheres de todo o país ainda estão envolvidos no passatempo popular de tentar ganhar sem dar. Alguns estão alinhados com sindicatos que exigem menos horas e mais salário. Outros não se dão ao trabalho sequer de trabalhar, exigem auxílio do governo e estão conseguindo. A ideia do direito de liberdade desses indivíduos foi demonstrada em Nova York, onde um grupo de beneficiários registrou queixa violenta contra os Correios por ter que acordar às 7h30 para receber os cheques de auxílio do governo. O grupo exigiu que o horário de entrega fosse marcado para as 10 horas. Se você é daqueles que acreditam que dá para acumular riqueza pela mera ação de homens que se organizam em grupos e exigem mais pagamento por menos serviço, se você é daqueles que exigem auxílio do governo e que o dinheiro seja entregue sem perturbação, de manhã cedo, se você é daqueles que acreditam em trocar votos de políticos pela aprovação de leis que permitam invadir o tesouro público, pode ficar tranquilo com sua crença, com a certeza de que ninguém irá incomodá-lo, porque esse é um país livre, onde todo homem pode pensar como quiser, onde quase todos podem viver com um mínimo de esforço, onde muitos podem viver bem sem fazer qualquer trabalho que seja. No entanto, você deve conhecer toda a verdade sobre essa liberdade da qual tanta gente se gaba e poucos entendem. Por maior que seja, por mais abrangente que seja, por mais privilégios que ofereça, não pode proporcionar e não proporciona riqueza sem esforço. Existe apenas um método garantido para acumular e manter riqueza legalmente, que é prestar serviço útil. Não existe um sistema pelo qual os homens possam adquirir riqueza legalmente pela mera força dos números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Existe um princípio conhecido como economia. É mais do que uma teoria. É uma lei que ninguém pode derrotar. Guarde bem o nome do princípio. E lembre-se dele, porque é muito mais poderoso do que todos os políticos e máquinas políticas. Está acima e além do controle de todos os sindicatos. Não pode ser manipulado, nem influenciado, nem subornado por vigaristas ou líderes autonomeados de qualquer setor. Além disso, tem um olho que tudo vê e um sistema perfeito de contabilidade no qual mantém registro preciso das transações de todo ser humano envolvido no negócio de tentar receber sem dar. Cedo ou tarde, os auditores aparecem, examinam os registros dos indivíduos, grandes e pequenos, e exigem o acerto de contas. Wall Street, grandes negócios, interesses capitalistas predatórios,
ou qualquer que seja o nome que se dê a ele. O sistema que concedeu a liberdade americana representa um grupo de homens que entendem, respeitam e se adaptam à poderosa lei da economia. Sua existência financeira depende do respeito à lei. A maioria das pessoas que vivem nos Estados Unidos gosta do país, do sistema capitalista e de tudo mais. Devo confessar que não conheço país melhor, nem lugar onde se possa encontrar maiores oportunidades de acumular riqueza. A julgar por seus atos, tem gente nesse país que não gosta disso. É claro que estão no direito deles. Se não gostam do país, do sistema capitalista, de oportunidades ilimitadas, têm todo o direito de dar fora daqui. Existem outros países, como Alemanha, Rússia e Itália, onde se pode tentar gozar de liberdade e acumular riquezas, contanto que não se seja muito específico. Os Estados Unidos oferecem toda a liberdade e todas as oportunidades para acumulação de riqueza que qualquer pessoa honesta possa exigir. Quando alguém vai caçar, escolhe regiões onde a caça seja abundante. Ao procurar riqueza, naturalmente se aplica a mesma regra. Se você busca a riqueza, não negligencie as possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam mais de 200 milhões de dólares anualmente em batons, roupas e cosméticos. Pense 2 vezes, você que busca riqueza, antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos cidadãos gastam mais de 50 milhões de dólares por ano em cartões de felicitações com os quais expressam o apreço por sua liberdade. Se você está em busca de dinheiro, considere atentamente um país que gasta centenas de milhões de dólares por ano em cigarros, dos quais a maior parte vai para 4 grandes empresas envolvidas na produção desse construtor nacional de frieza e nervos calmos. Pense detidamente sobre um país cujas pessoas gastam anualmente mais de 15 milhões de dólares pelo privilégio de ver filmes e lançam alguns milhões adicionais em álcool e narcóticos. Não se apresse demais para ir embora de um país cujo povo entrega de bom grado e até ansiosamente milhões de dólares para o futebol, o beisebol e o boxe profissional todos os anos. Faça de tudo para permanecer em um país cujos habitantes gastam mais de 1 milhão de dólares por ano em goma de mascar e outro 1 milhão em lâminas de barbear. Lembre-se também de que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para o acúmulo de riqueza. Apenas alguns luxos e itens não essenciais foram mencionados. Lembre-se de que a produção, transporte e comercialização desses poucos itens empregam regularmente muitos milhões de homens e mulheres, que recebem muitos milhões de dólares mensais por seus serviços e os gastam à vontade, tanto em luxos quanto em itens essenciais. Lembre-se especialmente de que, por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais, pode-se encontrar uma abundância de oportunidades para a acumulação de riqueza. Nisso, a liberdade americana vem em nosso auxílio. Não há nada que impeça qualquer pessoa de se envolver em qualquer parte do esforço necessário para a realização desses negócios. Se alguém tem talento, treinamento e experiências superiores, pode acumular grande quantidade de riqueza. Aqueles que não são tão afortunados podem acumular quantidade menor. Qualquer pessoa pode ganhar a vida em troca de pequena quantidade de trabalho. Então, aí está você. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Dê um passo à frente. Selecione o que deseja. Crie seu plano. Coloque-o em ação e avance com persistência. A América capitalista fará o resto. Você pode contar com o seguinte: a América capitalista garante a cada pessoa a oportunidade de prestar serviço útil e de amealhar riqueza proporcional ao valor do serviço. O sistema não nega esse direito a ninguém, mas não promete algo a troco de nada, porque o próprio sistema é irrevogavelmente controlado pela lei da economia, que não admite nem tolera por muito tempo o receber sem dar. A lei da economia foi sancionada pela natureza.
Não existe uma Suprema Corte a qual os infratores dessa lei possam recorrer. A lei prevê penalidades por sua violação e recompensas adequadas por sua observância, sem interferência ou possibilidade de interferência de qualquer ser humano. A lei não pode ser revogada. É tão fixa quanto as estrelas no firmamento e faz parte do mesmo sistema que controla as estrelas. Alguém pode se recusar a se adaptar à lei da economia? Com certeza. Esse é um país livre, onde todos os homens nascem com direitos iguais, incluindo o privilégio de ignorar a lei da economia. E aí o que acontece? Bem, nada acontece. Até um grande número de homens unir forças com o objetivo declarado de ignorar a lei e tomar o que querem à força. Aí aparece o ditador, com pelotões de fuzilamento bem organizados e metralhadoras. Ainda não chegamos a esse estágio na América, mas ouvimos tudo o que precisamos saber sobre como o sistema funciona. Talvez tenhamos a sorte de não exigir conhecimento pessoal de uma realidade tão horrível. Sem dúvida, vamos preferir continuar com a nossa liberdade de expressão, liberdade de ação e liberdade de prestar serviço útil em troca de riqueza. A prática de funcionários do governo de estender a homens e mulheres o privilégio de invadir o tesouro público em troca de votos, às vezes resulta em eleição. Mas, assim como a noite segue o dia, chega a hora do acerto, quando cada centavo usado indevidamente deve ser reembolsado com juros sobre juros. Se aqueles que meteram a mão não são obrigados a pagar, o ônus recai sobre seus filhos e netos, até a terceira e quarta gerações. Não há como evitar a dívida. Os homens podem formar grupos com o objetivo de aumentar os salários e diminuir a jornada de trabalho, mas há um ponto além do qual não podem passar. É o ponto em que a lei da economia entra em ação e o xerife pega empregador e empregados. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo da América, ricos e pobres, por pouco não viu a economia entregar ao xerife todas as empresas, indústrias e bancos. Não foi uma visão bonita. Não aumentou o nosso respeito pela psicologia das massas, com a qual os homens jogam a sensatez para o alto e começam a tentar receber sem dar. Nós que enfrentamos esses 6 anos desencorajadores, de medo galopante e fé em baixa, não podemos esquecer o quanto a economia foi implacável ao cobrar sua taxa de ricos e pobres, fracos e fortes, velhos e jovens. Não desejamos passar por outra experiência dessas. Essas observações não se baseiam em experiências de curto prazo. São o resultado de 25 anos de análise cuidadosa dos métodos dos homens mais bem-sucedidos e mais mal-sucedidos que os Estados Unidos conheceram.